Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, compartilhei aqui a minha tela com você. Nessa aula de matemática financeira, a gente vai ver como calcular, né, como utilizar o Excel para calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Bom, então aqui na minha tela você já consegue ver alguns fluxos de caixa. Eu vou dar um zoom aqui um pouquinho, só para melhorar para você que está assistindo. E tá bom. Assim tá legal. Olha só. Vamos olhar aqui nessas primeiras colunas, né? A, B e C. Eu tenho aqui um fluxo de caixa. Eu tenho aqui os meses e aqui os valores. Então, observe que no momento inicial, no mês zero, eu tenho uma saída de caixa de R$ 1.000, ou seja, porque ele é negativo, né? Então, uma saída de caixa de R$ 1.000. E depois, nos meses um, 2, 3 e 4, eu tenho uma entrada, porque o valor é positivo, então uma entrada de R$ 301,92. Ou seja, é como se eu tivesse feito um investimento inicial de R$ 1.000 para depois ter retornos mensais sucessivos de 391,92. Então, vamos ver primeiro como calcular o valor presente líquido desse fluxo de caixa. Bom, o valor presente líquido é aquele valor presente considerando todas as entradas e saídas a uma determinada taxa. Então, eu já preparei aqui na planilha, olha, algumas taxas aqui, tá? Tem até um 9% aqui que não apareceu ali. Vamos tirar esse zoom um pouquinho. Eu tentei dar o zoom para ajudar, mas agora sim, agora está aparecendo aqui embaixo, ó, 9%. Vamos calcular primeiro, então, o valor presente líquido para a taxa de 4%. Bom, então você tem que vir aqui, olha, em fórmulas. Olha só na esquerda aqui, financeira. Dependendo da sua versão do Excel, pode ser que esse botão fórmula financeira esteja num local diferente, né? Mas você vai encontrar certamente em fórmulas. Bom, então tem aqui, ó, financeiras, está tudo, todas as opções aqui, todas as funções estão em ordem alfabética. Então vamos lá, é VPL, que é o valor presente líquido, vai estar lá no final, aqui, ó, é o VPL. Então, olha só, igual VPL. A taxa já tem aqui 4%. Olha, é só eu clicar aqui em cima, né? Que é o B, coluna B, linha 8, é o B8. Agora vamos para os valores, né? Então, observe que eu tenho quatro valores aqui. Eu vou clicar no primeiro, aí eu coloco dois pontos e clico no último. E aí ele já selecionou todos, tá? Bom, então, o que que eu fiz? Eu estou achando o valor presente desses quatro valores de 392. Só que no início tem aquele 1.000. Então a gente, e o 1.000 está negativo. Então a gente aqui no final vai, vou dar um OK, né? Ó, deu OK, deu 1.095,94. Mas por que que deu 1.095,94? Porque a gente tem que diminuir o 1.000. Então eu vou somar aqui no final esse menos 1.000, porque aí mais o menos 1.000 é menos 1.000, mais o menos é menos. Então, mais menos 1.000, menos 1.000. E o valor presente líquido, então, desse fluxo de caixa, 95,94. Então, de novo, nós vamos aplicar, ó, agora eu não vou clicar na função, eu vou digitar. Porque à medida que você vai usando, você acaba gravando, né? Você tem a opção de clicar no botão ou de digitar. Toda a fórmula começa com igual. Aí você digita VPL. Ó, já até apareceu para mim aqui, né? Se eu quiser clicar em cima. Então, vou abrir parênteses. Quem é o VPL? Olha só. Vai começar no 392, dois pontos para fixar, clica no último, fecha parênteses e. Eu esqueci o que aqui no início, ó. Apaguei aqui, eu esqueci no início a taxa de juros. Então, a taxa de juros, cliquei aqui no 5%, ponto e vírgula para separar. Aí eu cliquei, né? Do C3 ao C6, que são os 392. Agora sim eu vou dar o Enter. Ó, 1.759. Mas eu não posso esquecer daquele R$ 1.000 negativo lá no início. Então eu vou
ao final dele aqui, ó, somar o menos 1.000. E dou Enter. O resultado, então, 759. Fácil, né? Bom, eu vou apagar esse 759 que eu fiz e vamos voltar aqui para esse resultado 95, 94. Para eu achar o valor presente para todas essas taxas, eu poderia fazer o que eu fiz. Vim aqui para o 5%, digitei tudo e achei. Aí venho para o 6%, digitei tudo, achei. Mas tem uma maneira mais fácil quando você tem que calcular vários. Volta lá para 4% aqui, ó. 95, 94. Vamos lá na primeira informação do B8, que é a taxa, e vamos, ó, eu cliquei entre o B e o 8. Aí você digita aqui F4. Quando você clica em F4, você coloca dois cifrões entre o B, é B8, né? Aí vai ficar cifrão B, cifrão 8. Você fixa o valor, o primeiro 392. Não, aí você fixa a taxa, né? Ah, mas só um minutinho. A taxa a gente não quer fixar, não. Então, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui e desfazer. A taxa a gente não quer fixar, não, porque a taxa a gente vai mudar aqui. O que a gente quer fixar é o valor. É o primeiro 392. Então, ó, cliquei em F4. Agora eu vou lá no último 392, que é no C6. F4. E o 1.000 inicial, eu também tenho que fixar. F4. Agora dei Enter. Ó, o valor é o mesmo. A taxa eu não fixei. Até tinha cometido aquele errinho, né, de ter que fixado no início, mas percebi, voltei atrás. Não fixei a taxa, por quê? Porque à medida que eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, ó, vou fazer isso agora, ó, arrastei, ele vai puxando as novas taxas das novas linhas. E nós temos aqui, então, todos os valores presentes. Então, você pode calcular de um a um, ou calcular do primeiro, fixando aquilo que você quer que permaneça em todas as fórmulas, em todas as linhas, e arrastando. Aí a escolha é sua. Um detalhe importante. Observe que para 8%, o valor presente líquido é zero. Então, isso aqui já diz para a gente, então, que 8% é a nossa taxa interna de retorno. Porque a taxa interna de retorno é aquela taxa que zera o valor presente do fluxo de caixa. Mas vamos ver como calcular a taxa interna de retorno? Então, olha só, vou ter que tirar esse zoom mais um pouquinho. Bom, aqui embaixo, olha. Aqui, ó, na linha 14. O TIR, que é a taxa interna de retorno. Qual é a taxa, então, que vai zerar o valor presente desse fluxo de caixa? Bom, a gente já sabe que essa taxa é 8%, porque aqui a gente encontrou zero, né? Mas se eu não soubesse, se eu quisesse calcular a taxa interna de retorno, então, tá aqui, ó. A gente vai lá na financeira, ó, e vai procurar na ordem alfabética também, né? É TIR, que é a taxa interna de retorno, está aqui embaixo, ó. TIR. Aí o que que ele vai pedir? Bom, nesse caso da taxa interna de retorno, os valores, ó, o primeiro é 1.000, tá? Aí a gente clica dois pontos até o último 392. E aí a gente dá o OK. Olha a resposta, 8%. Eu vou até aqui na página inicial, vamos aumentar aqui para duas casas decimais, ó, 8%, que a gente já sabia daqui. 8% era a taxa interna de retorno. Vamos fazer a mesma coisa agora para esse segundo fluxo de caixa? Então, vamos calcular aqui, começando aqui pelo VPL. Então, olha só, igual VPL, abre parênteses, primeira coisa, a taxa, ponto e vírgula. Agora, eu vou no primeiro valor do VPL, né? Que eu não posso, no VPL, a gente não pode entrar com mês zero, não. A gente entra com mês um. Aí, dois pontos, e ó, vou no último, que é o 107,65. Fecho e dou Enter. Bom, deu 1.026,40, mas a gente não pode esquecer de diminuir esse 1.000 aqui do início. Então, eu vou somar esse menos 1.000. Está aqui, 26,40.
Bom, então, ó, vou fazer para a segunda linha. Então, na segunda linha vai ser a mesma coisa, ó. Igual VPL, abre parênteses, a taxa, ponto e vírgula. Aí eu vou no primeiro aqui do primeiro mês, que é 430, dois pontos, e vou no último, ó, que aí ele já seleciona todos. Fecha parênteses. E aí eu vou somar o menos 1.000. A gente aproveita e faz aqui de uma vez, ó. Então, o resultado, 15,36. Então, se eu quiser, a partir do primeiro ou do segundo, já copiar essa fórmula para baixo, para arrastar, eu não posso me esquecer, ó, vou voltar aqui para o primeiro, que eu tenho que fixar o primeiro mês aqui, 430, e até o último, que é 107,65. Então, olha só, a taxa a gente não fixa, não. Então, eu vou lá no G3, né, que está digitado ali G3 em vermelho. Eu vou clicar em F4, fixei. Aí agora eu vou para o G8, que é o último, 107,65. F4, fixei. E vou também no 1.000, inicial lá, menos 1.000. F4, fixei, ó, dei Enter. Agora eu volto nele e vou arrastar até o último. Então, olha só, tive que diminuir o zoom aqui, tá? Não teve jeito. Então, olha só, vou arrastar até o último. E aí eu tenho os valores presentes líquidos. Observe que nesse caso aqui, nenhum deu zero. No primeiro, olha, para 8% tinha dado zero. Aqui, olha, nenhum deu zero. Mas quais são os dois mais próximos do zero? Olha, 1,20% deu um valor presente de 4,53. 1,60% deu menos 6,08. Ora, a gente quer a taxa de juros que nos dê valor presente zero. Então, se para 1,20 deu 4,53 e para 1,60 deu menos 6,08, significa que essa taxa interna de retorno está entre 1,20 e 1,60. Mas qual será essa taxa? Então, vamos aqui, calcular a TIR. Então, a TIR vai ser igual, olha, igual a TIR, abre parênteses, a TIR eu posso clicar aqui no início, ó, no 1.000. Aí, dois pontos, clico no último mês, que é o 107,65, fecha parênteses, igual. Ó, deu aqui 1%, né? Mas porque ele está configurado para uma casa só. Vamos aumentar o número de casas decimais, olha, 1,37. Então, a taxa interna de retorno, que estava entre 1,20 e 1,60, deu 1,37. Bom, se você não tiver um Excel ou não tiver uma HP12C, você vai precisar fazer uma interpolação linear para achar o valor presente, ou, perdão, para achar a taxa interna de retorno. Achar o valor presente é mais fácil, né? Bom, muito bem. Eu espero, né, eu tenho outros fluxos de caixa aqui, mas eu não vou fazer para esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu espero que com esses dois primeiros fluxos de caixa eu já tenha te ajudado a entender como utilizar o Excel para calcular valor presente líquido e taxa interna de retorno. Muito obrigado. Tchau.